Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Bem-vindos ao curso de Embriologia e Desenvolvimento, Embriologia Básica e/ou Embriologia Veterinária. Nesta primeira aula estaremos abordando a história da embriologia para termos noção da origem de muitos termos que utilizamos até hoje ou de muitas ideias que foram discutidas ao longo do tempo e que hoje em dia ainda permanecem. A embriologia origina-se do termo embrion, que significa não nascido, e logia, estudo. Assim temos o estudo do não nascido. É o ramo da ciência biológica que investiga o desenvolvimento do embrião desde a fertilização até o nascimento. O conhecimento da formação, o desenvolvimento e a complexidade deste processo em humanos e outras espécies sempre instigou a curiosidade de filósofos e cientistas. Considera-se que os relatos mais antigos a respeito da embriologia datam de 1400 a.C. com os egípcios, relatando sobre a placenta e a importância da alma externa, pois não consideravam o embrião vivo até o nascimento. Outro dado interessante refere-se ao fato que os egípcios descobriram a possibilidade de incubar-se em fornos os ovos de galinha retirados dos ninhos. Com isso, permitiu-se a visualização de diferentes estágios de desenvolvimento. O sexo para Demócrito, que era um filósofo grego, era determinado de acordo com a origem do espermatozoide. Assim, para o sexo masculino, os espermatozoides provinham do testículo direito, enquanto que para o feminino, provinham do testículo esquerdo. O primeiro registro sobre embriologia é conferido a Hipócrates por escrever sobre obstetrícia e ginecologia. Assim, estabelece-se uma divisão entre alguns autores que o consideram o pai da embriologia e não Aristóteles, como visto por outros autores. Hipócrates acreditava que o embrião era formado pelo sequestro de umidade e respiração da mãe. Identificou também uma série de condensações responsáveis pela formação dos ossos, sangue, abdômen e circulação. É conferido a Hipócrates o conceito de pré-formacionismo, ou seja, que os seres desenvolvem-se a partir de miniaturas. Aristóteles, considerado em muitas ciências como um visionário muito além do seu tempo, também contribuiu com a investigação e observação do desenvolvimento embrionário por meio de sua obra intitulada A Geração dos Animais. Aristóteles acreditava que o sêmen provia a forma ou a respiração aos embriões e que a fêmea contribuía com alguma substância que ajudasse o desenvolvimento. Descreveu o desenvolvimento de animais ovíparos, ou seja, invertebrados, anfíbios e pássaros, animais vivíparos, os placentários e os peixes, e ovovivíparos, como os répteis. Observou que os embriões apresentavam muitas similaridades durante o desenvolvimento e que as diferenças apareciam de acordo com o avanço desse desenvolvimento. A partir de suas observações, estabeleceu os termos meroblásticos e holoblásticos quanto aos padrões de divisão das células que formariam o embrião. As espécies em que a divisão é do tipo meroblásticas apresentam parte das células formando o embrião e parte delas com destino à nutrição, ao passo que as holoblásticas todas as células dividem-se para a formação
ou contribuição da formação do embrião. Outro conceito definido por Aristóteles é o de epigênese, ou seja, que os órgãos desenvolvem-se gradualmente, contrariando o conceito de que o desenvolvimento ocorreria a partir de miniatura de seres. Seu conceito era considerado revolucionário e levou cerca de 2000 anos para ser revisto e então aceito. A contribuição de Galeno destina-se à importância do cordão umbilical. Para Galeno, o cordão umbilical era responsável por manter a respiração fetal. Magnus promove o renascimento da embriologia como ciência. Acreditava que a mulher continha algum tipo de semente, coagulada como queijo, e que em contato com o sangue menstrual recebia a nutrição necessária para o seu desenvolvimento, e então entrava em contato com a semente do homem. São Tomás de Aquino era um clérigo que deliberou sobre o estado moral do embrião, do feto e dos atos de aborto. Em sua discussão do pecado, moralidade e assassinato, indica suas considerações sobre a vida no interior do útero. Em sua teoria, a hominização era tardia. Então, a progressão da vida era do tipo vegetal, em estado inanimado, passando para um estágio animal e finalmente formando o humano como um estado animado. Leonardo da Vinci, outro visionário além do seu tempo, estudando vacas prenhes, demonstra o útero e as características das membranas fetais por meio de desenhos. Os estudos de Da Vinci incluíam a dissecção de fetos humanos, a mensuração do crescimento embrionário. O erro de Da Vinci refere-se à representação da gravidez humana. Ele desenha um esquema do desenvolvimento do feto humano dentro de uma placenta bovina. Harvey, por meio de sua publicação De Generatione Animalium, descreve o termo ovo omnia, ou seja, todas as coisas provêm do ovo, como ele demonstra na liberação dos seres por Zeus. Descreveu em seus estudos em galinha a formação do blastoderma, como sendo uma pequena região do ovo que permanece livre de citoplasma e que origina o embrião, e que as ilhotas de sangue formam-se antes do coração. No que tange ainda o entendimento de que todos originam-se do ovo, Regine Graaf estudou finalmente o que era denominado em seu tempo como testículo da fêmea, ou seja, os ovários. Em seu interior, caracterizou o que chamou de ovos, sendo que, na verdade, ainda referia-se aos folículos, devido à limitação da observação microscópica na sua época. Ainda assim, mais tarde, o médico alemão Bischoff denominou o folículo maduro que expele o ovócito durante a ovulação em homenagem a Graaf, chamando-o então de ovo de Graaf. Apenas von Baer, como em sua descrição dizendo abrindo-se o ovo de Graaf, encontrou um pequeno ponto amarelado, que ao microscópio haveria de finalmente ser denominado como o ovo dos mamíferos, ou seja, o ovócito que conhecemos hoje. Haeckel discutia que a ontogenia era uma recapitulação da filogenia, ou seja, a ontogenia observada em dias ou meses refletia a origem e a evolução das espécies. A definição de Haeckel não pode ser considerada totalmente correta, uma vez que o mecanismo de mudança das espécies requer a formação de novas características, e o diagnóstico de novas espécies deve ocorrer então desde a sua origem até o esquema do seu desenvolvimento. Coleman estabeleceu imagens e desenhos esquemáticos dos órgãos femininos e da evolução do desenvolvimento que são utilizados até hoje em muitos livros modernos. Spemann descobriu a região organizadora do embrião, ou seja, o que chamamos de nó primitivo, e que controla a gastrulação, que nada mais é do que formar as 3 camadas embrionárias. Esta região em anfíbios foi denominada de organizador de Spemann, ao passo que em pássaros foi denominada de nódo de Hansen. Desse modo, fazendo-se a compilação de ambos os nomes, hoje denominamos de nó primitivo. Minot desenvolveu uma grande coleção de lâminas que hoje faz parte da coleção Carnegie, que conta ainda com imagens fotográficas e desenhos esquemáticos. A coleção de lâminas de Minot é considerada uma das maiores em embriologia. O termo trofoblasto foi usado em um congresso em 1888 a partir dos estudos desenvolvidos por Hubrecht em embriologia comparada. Kibel era um embriologista alemão que desenvolveu inúmeros painéis de desenvolvimento embrionário, entre várias espécies, além do homem.
Streeter já colaborou com os estudos de embriologia em suínos e macacos rezos. Morgan foi influente na separação da genética da biologia, além de propor que o desenvolvimento era regulado pelo núcleo. Os estudos foram realizados em modelos de drosófilas, descrevendo muitas características e sequência de cromossomos específicos para a ativação e controle do desenvolvimento. Mary Lyon foi uma geneticista inglesa que desenvolveu a teoria da inativação do cromossomo X, no qual observou que um dos cromossomos X em mamíferos fêmeas são inativados durante o desenvolvimento, além de desenvolver trabalhos em distrofia muscular de Duchenne e hemofilia. Outros estudos seguem investigando o desenvolvimento em vários modelos animais até os dias de hoje, e desse modo avançando os conceitos sobre o desenvolvimento embrionário.